vitória para cá e vem um mensageiro, vamos lá, Micaías, o rei está chamando para você profetizar. E ele disse ainda, olha, já vou lhe alertando, os 400 disseram que era vitória, então se ligue. E ele dá a resposta mais correta, a resposta de um homem de Deus. Eu direi aquilo que o Senhor mandar eu dizer. Não é que ele está interessado em sempre falar mal para Acabe. É que toda mensagem para Acabe é má. É a mensagem que Deus lhe deu. E aí o que é que ele faz? Chega lá, o rei vai e diz, eu imagino ele vendo a linha de longe, vem cá, Micaías, começa aí, cala a boca os 400. Vá logo dizendo aí o que é que o Senhor mandou dizer. E ele diz, com certeza tu vais vencer. Mas ele deve ter dito num tom tão jocoso que o rei logo percebeu que ele estava fazendo piada. O cronista faz questão de colocar isso. Se a gente lê por cima, não vai perceber. Mas a cena, Micaías é alguém gosta de gozação. Ele está tirando um sarro com a cara do rei. E o rei disse, meu amigo, olha só o que acaba de dizer. Meu amigo, eu já lhe disse para você dizer apenas o que o Senhor manda. Que mentira deslavada. Eu não sei se ele está na frente do povo, aí fica dizendo isso. Você percebe o quanto são mentirosas essas palavras dele. Foram verdadeiras de Micaías. Eu falarei o que o Senhor mandar. Agora ele acabou de dizer, eu não quero ouvir não, porque ele só fala desgraça. E agora ele, na frente do povo, para nesse dissimular, ele vai e diz, não, eu quero que você diga somente o que o Senhor disser. Você não está interessado no que o Senhor está dizendo. Acaba o tempo de crente que vai para o culto, se não sair uma palavra que ele saia animado, que ele goste, ele vai para outra igreja. Paulo disse que nos últimos tempos os crentes seriam assim. Gente que tem comichão nos ouvidos. Que é gente que traga um cotonete para fazer aquele negócio gostoso, sabe? Se não trouxer um cotonete, não serve para ele. Por isso que certos pastores aí atraem multidões. Porque oferece o produto que o povo quer, né? E então, ele diz, eu vi o povo como ovelhas sem pastor, dispersas. Ou seja, perderam a batalha e o rei morreu. Essa foi a visão que eu tive. Mas ele ainda continua aqui na cena. Quando é repreendido, quando Acabe disse, eu não disse. Eu já sabia. Aí por isso que ele queria chamar, já sabia que ia só sair esse tipo de coisa dele. E ele diz, olha, deixa eu terminar, vou pôr minha visão. Aí Deus me mostrou assim o céu, o Senhor no seu trono, o seu séquito, os seus anjos, aí não chama anjos, os seus espíritos. O Senhor vai e diz, quem é que vai, a meu mandado, fazer algo para Acabe ir para essa guerra e morrer? A vontade de Deus é que Acabe morra. É isso que ele está dizendo de cara para o rei cercado de soldados. E aí ele ainda vai além e diz, um espírito disse, eu vou. E o Senhor perguntou, como é que você vai fazer? Ele disse, eu vou ser um espírito mentiroso inspirando os profetas de Acabe para dizer a ele, vai para a guerra que você vai vencer. Aí ele vai e morre. Leva um tapão na cara daquele que parece ser o chefe dos profetas. Vai preso a pão e água. Porque disse as palavras que o Senhor mandou ele dizer. Ele não pediu para dizer. E as consequências para quem fala a palavra de Deus, seja numa questão cara a cara, ou seja numa pregação para uma multidão, as consequências de quem prega toda a Bíblia e não só as partes legais, nunca é boa para quem prega. Nunca é boa. Vide quase todos os profetas. Quase todos eles sofreram e muito. Muitos deles morreram. Eu acho que se eles tivessem escolha, eles teriam voltado atrás, deixado o arado. É porque Deus não deixa. Impressionante como Deus se mantém. Você vê que é uma força que vem de Deus. Porque um homem comum não tem coragem de levar as últimas consequências de um negócio desse, não. E aí ele vai, Acabe e diz, quando eu voltar, aí a gente vai ver o que vai fazer com você.
quando eu voltar, até que eu volte em segurança. Versículo 27, Micaías diz: se você de fato voltar em segurança, então fui eu que realmente não falei da parte do Senhor. Simples assim. Pena que a história não diz o que aconteceu com Micaías, mas diz o que aconteceu com Acabe. E diz o que aconteceu com Josafá. Josafá vai para a guerra. E Josafá é o famoso Pelé. Fez aquela para pegar Josafá e levar para uma batalha que não era de Josafá. E ainda novamente usa o mesmo engodo, o mesmo artifício, que foi o ego de Josafá. E como o ego já matou bilhões, trilhões de homens na história, destruiu tanta gente, ego. Começou de Adão. Nada mais foi do que o ego de Adão. O diabo sabe que o ego do ser humano, desde lá no início, parece que foi o mesmo problema dele. Mas que ego pode ter sido o mesmo problema de Satanás. Que tem de gente que matou e mata até hoje por ego. Esses homens, a gente não precisa ir muito longe, mas se a gente for pegar esses exemplos mundiais, lá na Coreia do Norte, um louco que se acha um Deus. Esses homens que se acharam Deus e na história fizeram tantas coisas. Se por um lado fizeram grandes construções, fizeram grandes coisas, estratégias, mas ao mesmo tempo, o que eles causaram de destruição, mas aí ele novamente usa o mesmo engodo, pega Josafá pelo ego. Josafá, como uma criança, parece que quando vê melado, tem que logo se lambuzar. Agora ele diz: vamos fazer o seguinte, já que você está me ajudando nessa guerra, eu vou fazer o seguinte, eu vou como um soldado comum, um soldado raso, como se diz por aí na linguagem popular, um recrutinha, me visto, e você vai como rei. Por quê? A honra, né? Como você está me ajudando, eu quero que todas as honras dessa batalha vá para você. O Senhor já nos disse que a gente vai vencer mesmo, então todos os louros da vitória serão seus. Ou senão, eu já sei que aquela palavra pode ser verdade, e o rei vai morrer, então eu quero estar nesse lugar. Vou botar outro. Essa é a verdade. Mas não são as palavras dele. Josafá, gente. Isso! Por isso que é uma história que eu gosto mais de Crônicas. É o rei sendo feito de otário. É um bobo. Josafá conseguiu fazer tantas coisas impressionantes. O temor a Deus, ele mostrou tanta sabedoria. Mas quando vai para as questões decisivas, ele mostra que é imaturo. Ele tem muitas coisas, mas não tem a sabedoria de Salomão. Ele até tem o temor do Senhor, que abre as portas para a sabedoria, mas ele não abre a porta. E pela segunda vez ele é feito de imbecil. Se acha raposudo no cavalo, vai naquela situação, porque exatamente o que eu estou dizendo, Acabe sabe que vai melar a coisa aí. No mínimo ele tem... Certamente Micaías deve ter dito muitas coisas antes disso que se cumpriram, embora ele não tenha gostado, né? E aí o cronista está colocando que é uma cena que você até ri, mas aí você vai parar de rir quando viu o que vai acontecer. Ele vai para a guerra, vai chegar lá, o rei da Síria diz assim: olhe, eu quero só uma coisa, que vocês matem o rei de Israel. Basta matar o rei, que essa batalha está vencida. É o xadrez. Checkmate. Então os soldados vão focar onde? Vão procurar o rei. Certamente eles destacavam pelas roupas, né? Pela indumentária, pelo cavalo, talvez pelos soldados eles cercavam. E eles vão para cima e conseguem alcançar Josafá. Quando eles alcançam Josafá, Josafá dá um grito:
Não diz exatamente, mas parece que ele tem dito: meu Deus, me ajude, me acuda. Algo desse tipo. Que ele vê que vai morrer. Aí de alguma forma, não diz como, parece que eles percebem, mas a ideia aqui é que Deus abre os olhos daqueles homens para que perceba que ele não é Acabe. Que ali já é um engodo. E eles recuam. Porque para eles poderem alcançar o rei, eles tinham que entrar lá na batalha arriscando as vidas, né? E agora eles recuam. Josafá escapa. Mas aí um soldadinho, lá entre os arqueiros, soltando as flechas para matar os soldados inimigos, solta uma flecha para atingir alguém. E vai em quem? Em Acabe. E o detalhe é que é legal. Ele está com armadura, e a armadura tinha as junções, né? Não eram armaduras tão perfeitas, elas tinham essa separação. A flecha atinge exatamente a lacuna. Ele ainda resiste um tempo, mas no final da tarde morre. Cumpre-se a palavra de Micaías. Talvez Micaías tenha morrido assim mesmo, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Josafá voltou. Quando ele voltou, capítulo 19, versículo 1, versículo 2. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe algo em você, algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. Assim, se você fosse outro, se você tivesse começado mal, como outros reis, como Roboão e tantos outros, já era o seu reino. Você só vai escapar porque você é alguém que, apesar das suas burradas, você teme a Deus. Mas se liga, rapaz. Se você for para o final da história, capítulo 20, versículo 31 em diante. E 35. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, filho de Acabe. Não bastasse ter feito uma aliança com Acabe, faz também com o filho de Acabe, Acasias, que tinha vida ímpia igual ao seu pai. Era para fazer navios mercantes, para gerar riqueza. E agora um outro profeta, Eliezer, disse: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Último versículo do capítulo 20. Então, Deus poupou Josafá de desgraças piores. Neste caso, apenas destruiu os navios. Mas veja que ele cometeu o mesmo erro de novo. Mas acontece o capítulo 20 também, eu não vou me deter nele, que é o foco de todo mundo que vai se prega. Mas eu quero dizer no capítulo 20 apenas: apesar daquele temor inicial, agora os povos se juntam para atacar Judá. Por quê? Lógico que aquele temor do Senhor saiu. Mas o que gerou esse temor do Senhor sair? Porque Josafá acabou de sair de uma batalha onde ele, pelo visto, perdeu. Ele perdeu uma batalha. O que é que vocês acham que os outros povos começaram a pensar? A gente também pode. E a gente pode. Acabou o medo. Deixa eu acrescentar outra coisa. E agora é a hora. Porque ele perdeu muitos soldados. O moral da tropa está muito baixo, né? Os que voltaram estão feridos, arrasados, envergonhados. Olha, pense no negócio, pode ser a melhor tropa do mundo. Se o exército estiver desmotivado, não vence guerra nenhuma. E é isso que Josafá provocou. Fora as outras coisas que nós vimos aí, alcançando até Joás, o Senhor deu vitória a ele de forma miraculosa, porque ele é um homem que teme e busca Deus. Mas as consequências dessa batalha são atribuídas exclusivamente
a aliança que ele fez com um rei ímpio. Então, essa história do capítulo 20 não é uma história bonitinha. É belíssimo o que Deus faz, claro. Mas, a primeiro lugar, é uma história triste de um rei tolo que mete os pés pelas mãos e provoca uma guerra. Se mete numa guerra, aí agora se mete em outra guerra. E agora não tem Israel para estar do lado dele, não. Lá eles estavam juntos, mas aqui ele está sozinho. Israel não virá em seu socorro. Mas apesar de tudo, Deus veio em seu socorro. E aí vamos para as conclusões, porque chegamos na hora. Eu tenho essa mania de fazer as conclusões bem longas. Eu não quero ficar muito longo, não. Eu quero chegar aqui mais no final. Então eu vou só selecionar algumas coisas aqui que eu acho principais. Apesar de fama, sucesso, riqueza, você precisa de sabedoria do Senhor para guiar os seus caminhos. A melhor coisa do mundo não é ter riqueza, embora a riqueza não é má em si mesma. Eu queria ter mais dinheiro que tenho. Queria que meu salário fosse bem melhor. Pode ter certeza disso. Mas mais importante que isso na vida é ter a sabedoria de Deus para guiar nossos passos pelos caminhos retos. Tendo isso, o que vem é lucro. Tanto nessa vida quanto na eternidade. Nós temos que ter cuidado com as pessoas com quem nós nos relacionamos mais profundamente. Nós podemos ter amigos até ateus, ou com qualquer tipo de prática. Mas nós temos que ter cuidado como nos relacionar com cada tipo de pessoa. Porque existem algumas amizades, que são aqueles tipos de amizades que nos induzem, que nos guiam e muitas vezes são perniciosas. E eu estou falando de amizade, mas inclua qualquer coisa, namoro, qualquer tipo de relacionamento, de negócios. Nós temos que saber com quem nós fazemos negócios. Gente que é sempre conversado com uma coisa meio obscura, prometendo um lucro muito... Saia de perto dessas coisas. Eu tive um amigo a quem eu quero colocar isso para mostrar que a questão não é tão simples. Eu tive um amigo a quem 100% das vezes que ele pediu ajuda, eu dei ajuda, com qualquer que fosse. 0% das vezes que eu precisei da ajuda dele, ele me ajudou. Graças a Deus que a gente aprende que amizade, amor e serviço não são condicionais. Não são condicionais. Mas o que eu quero dizer com isso? Mas esse amigo não me trouxe prejuízos. Apenas não me trouxe benefícios. Temos que ter cuidado quando relacionamentos nos prejudicarem a nossa aliança com Deus. Você tem seguido a orientação do Senhor? Ou dos falsos profetas que andam por aí? É só o que tem. Quando você lê a Bíblia só as partes que você gosta, só o Salmo 23, ou você lê toda a Bíblia na parte que o Senhor também repreende, corrige. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nós. As duas coisas têm que andar juntas, as palavras de ânimo, de força, de vigor, de confiança em Deus e as palavras que nos direcionam no caminho certo, que nos corrigem, que nos podam. Mas impressionante como Deus também usa os falsos profetas às vezes. Deus usou os falsos profetas aqui para induzir Acabe a ir para a guerra e cumprir o seu propósito. Pode ter certeza, Deus não está restrito só à igreja. Se Deus usou uma jumentinha, usa qualquer um para cumprir os seus propósitos. E a gente tem que aprender que Deus está muito além da nossa visão quadrada, reducionista de quem Deus é. A gente tenta moldar Deus e colocar Deus numa caixa. Deus é soberano, Ele age como Ele quer, cumpre os propósitos dEle, Ele manda e ponto final. Vamos seguir aqui, vou pular algumas coisas. Você é como Acabe, que até ouve a palavra, mas nem leva em consideração. Eu já sabia que era esse mesmo.
No caso, ele não está se importando realmente. Ou é como Josafá, que ouviu, atentou, mas não lhe serviu de nada. Ainda assim, foi para a guerra. Ainda assim, repetiu o erro. Ele ouviu Micaías, depois ouviu novamente o profeta que lhe repreendeu, e no final da sua vida ia cometer o mesmo erro. Agora, por isso que Josafá para mim é um grande espelho nesse sentido. Alguns erros eu só cometo uma vez. Há muitos erros na vida que eu cometi e aprendi a lição tão grande que eu fujo. Quando eu percebo que posso cair de novo, eu estou fora. Já saio para o outro lado. Mas tem muitos outros erros que até hoje eu fico... Sabe aqueles filmes que o personagem repete o mesmo dia, parece que ele não sai da prisão. Quando ele pensa que repete o mesmo dia de novo, as mesmas coisas. Tem uns filmes assim que eu acho legal. Simone detesta esses filmes. Eu gosto. Parece que a gente às vezes se vê dizendo de novo. A gente já se pega, a gente já depois de acontecer, né? Que a gente já... É que não somos aqui como Josafá. A gente sabe que não era para fazer, a gente já viu as consequências de fazer, mas a gente faz de novo. Temos essa dificuldade. Vamos pular mais um pouco. Temos que lembrar que Deus perdoa, que Deus nos livra, mas temos que lembrar que muitas das coisas que a gente faz, as consequências vêm. Isso não significa que Deus não nos perdoou, que Deus nos abandonou, mas que são regras naturais da nossa vida, não é? O que a gente faz às vezes retorna. Às vezes não tem consequência, às vezes tem uma pequena, às vezes tem consequências grandes. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em nos policiar. Autocontrole é um negócio que nos salva de muitas coisas. Paciência na hora de tomar uma decisão, pesar as coisas. Josafá não guiou toda a sua vida pela lei do Senhor, a que tanto amava. Ele ensinou a lei do Senhor até aos outros. Mas na hora de fazer aliança... Então, será que isso não acontece na nossa vida? Porque há partes delas em que Cristo ainda, na verdade, não domina. Eu gosto muito desse texto de Efésios. Muito. De vez em quando eu rememoro e até relembro, cito, quando em Efésios Paulo diz, olha, Cristo tem que habitar nos vossos corações. Ele está dizendo para um povo que Cristo já habitava, né? Lógico. Mas o que ele está dizendo ali, na verdade, é que Cristo seja o proprietário desse seu coração, de verdade. Que Ele seja o dono de cada compartimento desse coração. É isso que a gente precisa, e esse problema é esse processo que a gente está, que você disse aí, Graça. A gente está exatamente nesse processo. E apesar das falhas de Josafá, a fé dele é sincera. A devoção que ele tem por Deus é verdadeira. Ele ama a lei do Senhor mesmo. Mas ele erra. Ele é um protagonista, mas ele é falho. Por isso que eu comecei falando sobre isso. Sensatez e falta de discernimento quase destruíram Josafá e quase destruíram Judá, a linhagem de Davi. Mas Deus o livrou, sua misericórdia o poupou, que a graça de Deus a abundância de nossos pecados. Isso é um grande ensinamento que Crônicas mostra. Desde o início, a ideia de misericórdia, de Deus nos livrar das nossas próprias misérias, de Deus nos salvar dos abismos onde a gente vive se jogando. Porque se fosse só as nossas forças para se trilhar esse caminho, a gente não chegava na cidade celestial, mas nunca. Mas ele eu gosto muito das crônicas de Nárnia, e tem uma das crônicas, são 7 crônicas, é o menino e seu cavalo. Não é o cavalo e seu menino, é o menino e seu cavalo.
E eu vou ter que contar essa parte, né? Que é a essência dessa crônica é um menino que é de linhagem real, mas que viveu toda a vida como escravo, sem saber que era de linhagem real. E ele então foge e trilha o caminho para Nárnia, junto com o cavalo falante de Nárnia, por isso que é o cavalo e seu menino. E ele se torna rei, o príncipe, melhor dizendo, ele descobre que é filho do rei e tem um irmão. É mais emocionante. E quando eu cheguei, eu percebi um pouquinho assim, mas quando eu cheguei que eu realmente entendi as coisas, o final me fez olhar novamente toda a história, todo o trilhar da sua caminhada, quando Aslan, aquele leão, disse para ele: era eu que estava com você o tempo todo. Quando eu li isso aí, se arrepia, você se emociona por dentro. Aquela hora onde você, um leão, e vocês fugiram para o outro caminho, era eu guiando vocês. Quando aconteceu tal coisa que você estava sozinho naquela noite, no deserto, com medo, era eu aquele animal que apareceu para lhe fazer companhia. Irmãos, esse Deus vai nos guiando, mas não nos guiando como marionetes. Porque se ele fosse como marionete, a gente não errava. Ele nos guia com todas as nossas falhas e cabeçadas na nossa vida, mas Ele continua nos guiando. Ele não abandona um instante.